Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui com a série Conflito. Hoje o tema é Jacó e Esaú. Bora pra vinheta. Bom, meus queridos, Gênesis 25 fala sobre o casamento de Abraão com Quetura após a morte de Sara. Também fala sobre a morte de Abraão e ali mostra um pouco da descendência de Ismael e o nascimento de Jacó e Esaú. No capítulo 26 vai ter uma repetição da história. Tudo o que aconteceu no capítulo 21 com Abraão volta a se repetir com Isaac. Isaac vai para o Egito pela fome, assim como Abraão. Isaac mente, omitindo que Rebeca é sua esposa, assim como Abraão fez com Sara. E a aliança com Abimeleque, assim como Abraão fez uma aliança com Abimeleque, Isaac agora também o faz. Ok? Então é uma repetição, capítulo 26, da história do pai com o filho, repetindo os passos. Ok? E no capítulo 27 nós temos o engano de Jacó a Isaac e Esaú. Acho interessante que eu acho que o ponto mais importante de tudo aqui, desse dia de hoje, é a gente entender as linhagens, os problemas de pecados acariciados que vão passando de geração para geração. Então, aqui você está vendo que Abraão era mentiroso, passou isso para Isaac, que passou para Jacó. Os três mentirosos. Só foi quebrado isso com José. 4 gerações para vencer um pecado. Olha como que é o pecado, meus queridos. É por isso que nós temos que tomar cuidado como criamos nossos filhos. Na minha, por exemplo, dando um exemplo da minha família, o meu pai, a gente teve muitos problemas com roubo. Então, o meu pai teve esse problema, eu tive esse problema, a minha filha tem 7 anos e a gente já vê traços desse problema. E a gente precisa ensinar para que todos, graças ao bom Deus, meu pai hoje não tem mais esse problema, eu não tenho esse problema e eu não posso deixar que minha filha tenha esse problema. E nem que o meu futuro filho venha com isso. Vocês estão entendendo? Então cada um de nós já sabemos os problemas que nós temos de geração em geração. Então trabalhe isso em você para que a próxima geração não tenha esse problema. Ok? Isso ocorreu no caso aqui e ocorre em toda a humanidade. No Patriarcas e Profetas nós temos Jacó e Esaú, que são filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, e ali no começo do Patriarcas e Profetas já mostra que ambos tinham diferentes caráteres, e em vários aspectos, né? Inclusive, a gente precisa entender que primogenitura tinha deveres e responsabilidades. Então a responsabilidade, no caso, deveres e bênçãos, né, no caso. As bênçãos eram inúmeras, porém as responsabilidades eram gigantescas também. Você não podia casar com quem não era da mesma fé, não podia ter julgo desigual, tinha que ser muito espiritual, sabe? Coisas que Esaú não era e Jacó era, por mais que Jacó não tivesse direito à primogenitura porque Esaú nasceu primeiro. Só que Deus já havia dito que isso ia ocorrer, que Jacó seria o primogênito. Mesmo nascendo depois, Jacó ficaria com a primogenitura. Porém, o ser humano gosta de pôr a mão onde não precisa. E aí causou vários problemas que nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar então com o primeiro texto de hoje. As promessas feitas a Abraão e confirmadas a seu filho eram tidas por Isaac e Rebeca como um grande objetivo de seus desejos e esperanças. Com essas promessas, já Esaú e Jacó estavam familiarizados. Foram ensinados a considerar a primogenitura como uma coisa de grande importância, pois que incluía não somente a herança das riquezas terrestres, mas a preeminência espiritual. Aquele que a recebia devia ser o sacerdote da família. Na linhagem de sua posteridade viria o Redentor do mundo. De outro lado, havia obrigações que repousavam sobre o possuidor da primogenitura. Aquele que herdasse suas bênçãos devia dedicar a vida a serviço de Deus, como Abraão devia ser obediente aos mandos divinos, em seu casamento, nas relações familiares, na vida pública, devia consultar a vontade de Deus. E aqui nós temos um baita de um problema que ocorre muito com pais que têm mais de um filho.
gostar mais de um do que do outro. Isaac gostava de Esaú. Rebeca gostava de Jacó. E aí ficava uma luta em casa. O preferido de um contra o preferido do outro. E isso cegou Isaac. Por quê? A profecia dizia: Rebeca, o que nasceu depois será o primeiro. Porém, Isaac gostava de Esaú, então ele não queria saber dessa profecia. Ele queria que Esaú fosse o primogênito e da primogenitura e ponto final. Então tudo que Rebeca falava, não ouvia. Tudo que o anjo falou para Rebeca, para Isaac não ouvia. Por quê? Porque ele queria Esaú. Então nós temos que tomar cuidado com as preferências aos filhos, porque os filhos sentem sim. E precisamos tomar cuidado quanto a isso. Jacó soubera por sua mãe da indicação divina de que o primogenitura lhe recairia, e encheu-se de um indescritível desejo de obter os privilégios que a mesma conferia. Não era a posse da riqueza de seu pai o que ele desejava ansiosamente. A primogenitura especial era o objetivo de seu anelo. E por mais que Jacó ele sabia que acabaria com a promessa, ele achava que tinha que fazer algo para as coisas ocorrerem como Deus tinha falado. Ou seja, ajudar Deus a cumprir a própria palavra dele. E é óbvio que isso não ia dar certo. No começo até começou a dar certo, né? Ele deu o prato de lentilha em troca da primogenitura. E a primogenitura é algo mais importante que nós temos. Hoje nossa primogenitura, meus queridos, é a palavra. Seja de Bíblia, seja de Ellen White. Hoje a primogenitura é obedecer à vontade de Deus, independente do que ocorra. Então muitas pessoas hoje estão, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ler Ellen White? Para que eu vou estudar a Bíblia? Para que eu vou dar na Bíblia? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou devolver dízimo? A gente rejeita a primogenitura por um prato de lentilha, pelas coisas mundanas, por coisas que são passageiras. O prato de lentilha Esaú comeu, no outro dia já queria mais. A primogenitura era eterna. Então, pense muito bem antes de você dar o eterno por coisas que vão acabar. Nós temos que tomar cuidado em querer ajudar um Deus soberano. Tem coisas que Deus vai pedir nossa ajuda, tem coisas que Ele vai dizer que vai acontecer e a gente tem que esperar, confiar e ter fé que vai. Esaú, ele não queria primogenitura. Quando ele pegou aquele prato de lentilha, para ele foi como se tirasse um fardo, porque ele colocava a primogenitura como um fardo. A partir do momento que ele, agora não tenho mais nada a ver com primogenitura, aí que ele foi mesmo fazer tudo que ele não podia. Então ele estava preso por causa da primogenitura e não liberto, como Jacó queria estar. E inclusive ele quebrou uma das regras da primogenitura, que é não casar com pagãs, e ele casou com pagãs, que era proibido por Deus. Então ele fez tudo o que não podia. Então estava tudo certo que Jacó seria o primogênito. Porém, ele tentou ajudar e causou vários problemas. Passaram-se anos até que Isaac, velho e cego, esperando logo morrer, resolveu não mais demorar a concessão de bênção a seu filho mais velho, mas sabendo da oposição de Rebeca e Jacó, ele decidiu realizar a solene cerimônia em segredo. Então Isaac já sabia tudo o que ia ocorrer, mas o bicho era teimoso. Ele falou, não vou dar para Esaú. Por ali, né, e Rebeca ser inteligente e esperta, ela sempre estava atenta e ela acabou ouvindo. E aí ela dá sugestões a Jacó. E quando você lê na Bíblia, parece que Jacó de pronto já atendeu. Então tudo bem, é só para fazer isso, então vamos. Mas não. Quando você lê o Espírito de Profecia, no capítulo 16, você vê que Jacó primeiro ele vai contra a ideia da mãe. Ele tenta de todas as formas falar, não mãe, não posso fazer. Porém, ele acaba aceitando. Jacó não consentiu facilmente no plano que ela propunha. O pensamento de enganar seu pai causava-lhe grande angústia. Sentia que tal pecado traria maldição em vez de bênção. Mas seus escrúpulos foram vencidos e começou a pôr em execução as sugestões de sua mãe. Jacó e Rebeca foram bem-sucedidos em seu propósito, mas ganharam apenas inquietações e tristeza por seu engano. Deus declarara que Jacó receberia a primogenitura e sua palavra ter-se-ia cumprida ao tempo que lhe aprovesse. Se tivessem pela fé esperado por ele a fim de operar em favor deles, mas semelhantes a muitos que hoje professam ser filhos de Deus, não estiveram dispostos a deixar essa questão em suas mãos. Rebeca arrependera-se amargamente do mau aconselho que dera a seu filho.
tal for o meio de separá-lo dela, e nunca mais lhe viu o rosto. Desde a hora em que recebeu a primogenitura, Jacó sentiu sobre si o peso da condenação própria. Tinha pecado contra o pai, o irmão, a própria alma e contra Deus. Em uma rápida hora, efetuara uma ação para o arrependimento de uma vida. Ou seja, conseguir a primogenitura da forma que foi conseguida, para Jacó foi terrível. Para Rebeca foi terrível. Para Isaac, terrível. Esaú, terrível. Ou seja, todo mundo meio que saiu perdendo. Porque Rebeca nunca mais viu o filho querido dela, porque ele teve que sair fugido. Esaú e Jacó perderam anos de talvez se entrelaçarem e conseguir puxar Esaú para o lado do bem. Porque Esaú ele ficou conhecido como profano e que não pensava no futuro. Todas as vezes que você olha alguma coisa com relação a Edom, que é a descendência de Esaú, é falando de profano e que não tem perspectiva de futuro. Isso está em toda a Bíblia. Por quê? Por essa ocasião. Isaac acabou ficando mal, porque ele, depois que ele viu tudo ocorreu, ele se colocou como culpado. Por quê? Porque ele sabia que não era para fazer o que ele estava fazendo, mas ele foi teimoso, então ele teve culpa no cartório. Todo mundo foi culpado nessa jogada. Esaú por não dar o direito, Esaú por não ter entendido a primogenitura do jeito que ela era, a importância dela. Isaac por não ter confiado nas palavras do anjo. Rebeca também por não ter confiado na palavra do anjo e tentar ajudar Deus de uma forma errada. E Jacó por ter colocado o plano em prática. Conseguir as coisas conforme o eu e não conforme Deus. Então não teve santinho aqui, todo mundo acabou cometendo algo errado. Porém, temos lições a obter. E nós temos 2 parágrafos para a gente meditar neles, porque são para nossos dias. Quantos mesmo dos professos cristãos aderem certas satisfações que são prejudiciais à saúde? E quem botam a sensibilidade da alma? Quando se apresenta o dever de se purificarem de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade do temor de Deus, escandalizam-se. Veem que não podem reter essas nocivas satisfações e ao mesmo tempo alcançar o céu, e concluem que, visto ser o caminho da vida eterna tão estreito, não mais andarão nele. Multidões estão a vender seu direito de primogenitura pela satisfação sensual. A saúde é sacrificada, as faculdades mentais enfraquecidas, e perdido o céu, e tudo por um simples prazer temporário. Condescendência que debilita e avilta ao mesmo tempo. Assim como Esaú despertou-se para ver a loucura que permuta precipitada quando era demasiado tarde para recuperar a sua perda, assim será no dia de Deus para aqueles que houverem trocado sua herança no céu pela satisfação egoísta. Queridos, o meu apelo para mim e para você hoje: não troque o seu direito de primogenitura. Conclua esse ano bíblico. Seja reavivado espiritualmente, reavive pessoas ao seu redor. Não deixe que, assim como Esaú, foi tarde demais para ele reconhecer os seus erros. Não faça o mesmo, porque naquele grande dia, no dia em que os ímpios serão queimados, passará um filme na cabeça deles. A gente vai ler isso ainda esse ano bíblico. Aonde eles vão lembrar todas as oportunidades que tiveram para se salvar e eles negaram. Que eu e você não estejamos nesse fogo, meu querido. Que nós possamos se apegar a Deus. Colocar todo o nosso ser nisso. Apagar tudo ao nosso redor que está atrapalhando a nossa vida espiritual caminhar. Porque o fim está aí. E eu e você não podemos vender a nossa primogenitura. Que Deus abençoe a você e a mim. E nos vemos amanhã com a graça de Deus. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estou aqui agradecido ao Senhor por essas bênçãos de palavra. Pai querido, nos ajude a não deixarmos nossa primogenitura. Nos ajude a compreendermos a Tua palavra, a estudarmos a Tua palavra através da Bíblia e dos escritos da irmã White. E principalmente ter muita oração e estudos bíblicos, testemunhar em todos os lugares que formos, para sermos assim atalaias do Senhor. Perdoe nossos pecados, nos purifique e nos guarde, nos dê um ótimo dia em Tua presença. No doce nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado. Mais um vídeo concluído e nos vemos amanhã, ok? Lembrando, Caleb finaliza amanhã
com a graça do nosso Deus, nós conseguimos aí mais de 50 casas de estudo bíblico. Tem casa que tem 2, 3 pessoas, então possivelmente tem aí cerca de 80 a 100 pessoas envolvidas. Fora as crianças, que nós vamos montar um aventureiros e um desbravadores aqui, mas da verdade presente, tá bom? Então a gente precisa de vocês, de oração, e se possível, na descrição do vídeo tem um Pix pra gente conseguir fazer tudo que a gente precisa, tá bom? Então até amanhã, até domingo, a gente ainda vai arrecadar Pix para o Caleb. A partir de segunda-feira, nós vamos arrecadar Pix para avançar essas mensagens no canal para outras e outras pessoas. Então ajude, seja um colaborador do canal, 5, 10 reais, se cada um de vocês doar 5, 10, 15, 50 reais aí, que seja, a gente consegue difundir esses vídeos que vão alcançar pessoas para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês e estamos juntos. Tchau, tchau.